Nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudos e d'água da paciência, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. Casa Santa, eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, rede de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras de água da fé, religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, rede de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, rede de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Oh.
Boa noite a quem nos assiste. Boa noite a quem está aqui. Muita alegria. Tem gente pela primeira vez, a gente fica muito feliz. Muita alegria de receber você mais uma vez. Você traz sempre tanta luz como você. Quanta luz nesse ambiente, né? Exatamente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Nossa casa tem uma grande admiração por você, por tudo, né? Porque você sempre vem trazer uma palavra de amor, do Evangelho do Cristo. Isso. A doutrina também faz isso, graças a Deus, né? A gente cria laços de amizades e o Dé, além de muito estudioso da doutrina, de um trabalhador incansável, também é um grande amigo nosso, do Amigos do Bem. Então fica o nosso agradecimento, de coração mesmo. Eu queria pedir, semana que vem, dia 19, só um avisinho rapidinho, dia 19 de outubro, a festa das crianças, não só para as crianças, para o bairro todo, lá do Diná, lá na escola Diná, na Cidade Nova. Nós ainda estamos precisando de brinquedos de crianças de 7 até 13 anos, que é o mais difícil para a gente conseguir, tá? Quem quiser doar, quiser ajudar na festa, quem quiser ir trabalhar na festa, fica à vontade, é só chegar e falar, olha, eu vim trabalhar, chega mais cedo. A festa, a gente abre os portões às 10, mas às 8 horas a gente já está lá. E de repente alguém está nos ouvindo e fala, puxa, queria tanto trabalhar, é uma grande oportunidade. É um trabalho bem gostoso, você vê as crianças felizes, enfim, vale a pena. Acordar um pouquinho mais cedo no domingo para ir lá, no sábado, para ir trabalhar com a gente, tá? E eu já queria agradecer de antemão todas as doações que nós recebemos, das escolas que nos estão nos ajudando. Vieram bastante brinquedos, um mais lindo com o outro. Queria agradecer a mãe da Gi, que trouxe uma caixa de boneca reformada com muito carinho. Então isso é muito legal. Uma outra amiga minha que fez vários brinquedos de crochê à mão. Essas coisas nos encantam, porque quando é feito vai toda a emoção junto, o amor junto com o objeto, na verdade, né? A vontade é de fazer tanto que vai todo bem junto. Então a gente agradece de coração. Convido a todos então, só a música que o Dé tocou já seria uma oração, né? Pra gente começar o trabalho. Mas vamos fechar nossos olhos, mentalizar Deus, mentalizar o nosso Mestre Jesus Cristo. Pensemos em Deus no primeiro momento, nesse momento de agradecimento, por podermos acordar, cada dia uma oportunidade nova. Quantos que não conseguiram isso, não puderam ter essa oportunidade? Nós temos então que agradecer a Deus nosso Pai por mais um dia de vida, agradecer por Ele nos permitir estarmos aqui reunidos, a Jesus nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele irmão que cuida, que ampara, nos protege, nos acalenta nas horas de dores. Mestre, agradecemos a sua presença, aos espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, os espíritos que aqui trabalham conosco, que estão sempre conosco. Pedimos, Senhor, que intua o Dé em suas palavras hoje, nos intua a entendê-las e também a colocar em prática. Eu peço também nesse instante a todos que estão nos vendo, ouvindo pela internet e aqui, que receba essa energia de luz e paz que há nesse ambiente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Daí a casa toda sua. Deixa eu pôr aqui para você. Tá bom? Tá. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Quem não tenha cumprimentado ainda, para nós é sempre uma alegria, uma honra muito grande estarmos aqui nesta casa novamente. Casa de irmãos queridos, de amigos queridos que fizemos aí ao longo do tempo. Mas, inicialmente, eu preciso e quero, elevando o pensamento, pedir a devida permissão aos mentores e dirigentes espirituais dessa casa por estar aqui e pelo que, a partir desse instante, estarei disposto a fazer, falando em nome da doutrina espírita. Vamos trabalhar. Bem, quando Alexandre convidou para a palestra, eu ainda não tinha um tema definido. Mas aí eu me lembrei de uma dessas palestras que eu fiz há algum tempo e eu acho que ela acaba trazendo para nós reflexões a respeito das emoções que nós temos, emoções humanas. E como é que eu fiz isso? Como é que eu levantei essas emoções? Bem, nós acreditamos que a porta de entrada de toda casa espírita bem orientada é o atendimento fraterno. As pessoas entram e chegam à casa através do AF. E como lá em Agudos nós temos vários amigos que trabalham nessa atividade, recepcionando quem chega, chegou uma hora que eu comecei a questionar que tipo de emoções as pessoas chegam na casa espírita demonstrando. E para quem que eu deveria perguntar, se não a eles. Aí fui até eles. E conversando com um, com outro, eu acabei elencando, registrando emoções que não são poucas. Aí eu acabei enfeixando emoções semelhantes, parecidas entre si, e aí me propus a comentar trechos pequenos a respeito dessas emoções que todos temos. Acabei também agregando alguns pensamentos, alguns conceitos do livro 4 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações. Então, o primeiro grupinho de emoções que eu acabei rabiscando são as dificuldades em manifestar sentimentos e emoções. Eu acho que muita gente tem isso. E aí eu encontrei um trechinho, não sei quem é o autor, quem souber, se alguém souber, por favor, nos adiante por causa dos créditos, não sei de quem é. Mas o trecho é esse. Chove, na fonte das águas chove, na fonte das lágrimas do pretérito calado, lavando a chuva dos olhos cansados, chovendo nos mares amados. E a pergunta que vem imediatamente, pelo menos a mim veio, há quanto tempo você não chora? Não precisa responder. Para mim, não. Para si. Mas por que você pergunta isso? Porque eu acho que tem muitas pessoas que não costumam expressar seus sentimentos. Talvez porque vivamos numa cultura machista, numa educação que desde a mais tenra idade vem dizendo para os nossos filhos, particularmente para os meninos, chorar é feio, homem não chora. E querendo ou não, a criatura vai segurando, vai contendo as suas emoções, vai represando. E acaba, em termos de futuro, se transformando em adultos problemáticos
e com enfermidades de difícil solução. Até a panela de pressão, que todos nós conhecemos, ela traz em si uma válvula de escape, por conta da pressão. Se não tiver, ela explode. Nós não somos diferentes. Um amigo nosso, lá da cidade de Bauru, que inclusive dia 3 agora completou 1 ano que ele voltou à sua casa natal, Richard Simonetti. Ele, num dos seus livros, ele fala a respeito da existência de um homem que era uma rocha. Ele não se dava a perceber suas emoções. Pessoa difícil. Nem quando a sua empresa, que ele fundou há décadas, acabou indo à falência, levando-o, a sua família, a difíceis situações, nem aí ele chorou. Nem quando sua esposa, com quem estava casado há anos, o largou para cuidar das 3 filhas pequenas. Nem aí ele verteu uma lágrima sequer. Nem mesmo quando a sua caçula, que era a menina dos seus olhos, adquiriu uma doença de longo curso e grave, vindo a desencarnar, nem ali ele chorou. Nem mesmo agora há pouco, quando acabou experimentando um infarto fulminante, e ali nos últimos momentos, nos seus estertores, não chorou. Desencarnou como uma rocha. Nem o próprio coração o suportou, implodindo. O Wallace Leal Rodrigues, autor espírita, palestrante, já desencarnado. Ele é autor de várias obras, dentre elas essa aqui, E para o Resto da Vida. Muita gente conhece, fininho. É a primeira capa ainda, antigo. Muitas pessoas se utilizam para o culto do Evangelho no lar. Muito bom. Ele tem um causo aqui nesse livro, que ele fala a respeito da experiência que ele teve em família. Quando ele era pequeno ainda, moleque, 7, 8 anos de idade, e na cidade onde eles moravam, foi uma época de verão intenso. E logo a primeira tempestade que veio aquelas de arrebentar, né? E acabou derrubando e destruindo muita coisa em torno da sua casa. Foi feia a coisa. E ele disse que no dia seguinte, logo pela manhã, o seu pai convidou-o para dar uma volta ali em torno, na região, para ver os estragos. E ele foi, segurou na mão do seu pai e foi. E disse que ficou horrorizado em ver, logo no primeiro momento, árvores, até grossas, com os seus galhos rachados e dobrados até embaixo. Certamente a maioria ia morrer, porque as folhas foram decepadas, estavam rente ao chão. E ele ficou também admirado quando ele olhou para o outro lado e viu que ali estavam também outras árvores, onde parecia que a tempestade não tinha passado por ali. E quando ele foi perguntar para o seu pai já adivinhou o seu questionamento e disse: filho, existem 2 tipos de árvore. Aquelas árvores que acabam produzindo a sua própria resina, e é o que corre no interior dessas árvores, como se fosse em nós o sangue. Então, elas produzem a sua própria resina. Quando a tempestade vem, e a água, e acaba encharcando as suas folhas, os seus galhos, e quando elas não suportam mais, elas simplesmente se soltam por conta da resina, e aí a ventania vem e ela se deixa levar. Em algum momento a água vai escoar, o vento vai acabar secando suas folhas.
No entanto, tem aquelas ali que são as teimosas, que não fabricam a sua resina. Fica com os seus galhos hirtos, duros, firmes, e quando a tempestade vem, elas se aguentam ali, mas não vão suportar o peso da água nas folhas, e aí os galhos se arrebentam. E aí ele convidou para reflexão, olhando bem no fundo dos meus olhos, diz Wallace. Ele disse o seguinte: filho, na vida vamos encontrar pessoas das duas formas. Procure ser aquelas semelhantes às árvores sabidas, que fabricam a sua resina, porque quando as tempestades da existência vierem e você estiver suportando até o limite, com os seus galhos, com as suas folhas estiverem encharcadas, você não aguenta mais, solte, deixe-se levar. O vento virá e fará com que os seus braços te levem para cá, te levem para lá. As dificuldades acontecerão, mas você simplesmente deixe levar. Confie em Deus. E a gente fica pensando, puxa, tantas pessoas acabam enfrentando dificuldades terríveis. E às vezes são pessoas muito próximas a nós. E quando nós nos aproximamos delas, em momentos difíceis, muitas vezes não se tem o que dizer. O que eu vou falar? Uma queda financeira, um problema amoroso, o desencarne de alguém. Leo Buscaglia, ele tem uma historinha curtinha que fala a respeito de um menino. Esse menino morava com os pais e, como vizinhos, eles tinham já há muito tempo um casal de idosos que, com o tempo, por conta da amizade, acabaram se transformando ali na própria família. Amavam-se. Em determinado momento, a esposa do senhor adoece, uma doença incurável, em muito pouco tempo ela desencarna. No dia do velório, eles vão até o local, a família, o senhor ficam lá, o enterro acontece, aí eles voltam para casa. E esse senhor, ele chegando, vai lá no fundo da casa, da sua casa, tinha um banquinho tosco, onde ele sempre ficava com ela, sua esposa, enamorando-se. E ele ficou lá sozinho. E o garoto, quando chegou e de longe viu, silenciosamente dirigiu-se até o quintal, abriu o portão, foi lá e ficou sentado ao lado do senhor. Por horas. A mãe do garoto, chegando e não encontrando, olhou no fundo do quintal e viu que ele estava lá. Mas já estava anoitecendo, ela falou, vou esperar ele chegar para ver o que ele falou para o senhor. E aí ele volta, triste, quieto. E a mãe o interroga, fala, menino, o que você foi fazer lá? O que você foi falar para ele? Ele falou, não, mãe, eu não fui falar nada. Eu fui só ajudá-lo a chorar. Muitas vezes a palavra é dispensável. Porque quando pessoas que se gostam se aproximam, no olhar, os olhos se encontram, os corações revelam-se, dispensando as palavras que muitas vezes mentem. Jesus, em algum momento, disse, bem-aventurados os que choram. Ele estava incentivando o masoquismo. Precisa chorar, precisa chorar. Tem gente que entende assim. Mas os bem-aventurados que choram, certamente são aqueles que sabem e encontram o motivo por que choram. As motivações da vida, a lei de causa e efeito, de ação e reação, e acabam se resignando diante das circunstâncias difíceis. Eu me lembro de ter visto no livro O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran. Ele fala sobre vários temas, e um dos temas que eu achei interessante é esse, sofrimento. E lá, num trechinho, mais ou menos nessas palavras, ele diz, quando o cálice
com o líquido amargo te for oferecido, sorva-o em paz e em tranquilidade, pois que ele está sendo oferecido pelas mãos amorosas da própria vida. Lembre-se que esse cálice foi confeccionado com argila que o oleiro divino umedeceu em suas lágrimas sagradas. A lágrima se fez bendita no Monte das Oliveiras. Por isso, penso que as lágrimas, em algum momento, elas funcionarão para nós como o colírio que acaba dilatando a pupila espiritual que todos temos, que nos ajudará sobremaneira a enxergar Deus. Outras emoções: descrença, medo, insegurança. Ninguém tem, né? Descrença, medo, insegurança. Até parece uma moeda comum para todos nós. E eu também achei uma outra frase para iniciar a nossa conversinha sobre essas emoções. Vocês vão reconhecer de quem é. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase é de Paulo de Tarso. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meados do século passado, do início do século até metade dele, o mundo conheceu um virtuoso da música, pianista, maestro, Inácio Jan Paderewski. Inácio, né? Para nós, íntimos. Esse homem conheceu praticamente todo o mundo naquela época, o mundo artístico, da cultura. Ele fora 3, 4 vezes até os Estados Unidos para fazer suas apresentações. Era muito conhecido e lotava os locais onde ele se apresentava, aquele Madison Square Garden, nossa, era imenso. E sempre com pessoas ali, de casaca, senhoras da alta classe. Numa dessas vezes que ele esteve lá, as pessoas estavam chegando no lugar, né, se acomodando, tudo bem arrumadinho. E acho que até do jeito que ainda é nos dias de hoje, não tinham com quem deixar as crianças. E levavam as crianças junto. E tinha uma porção de molecada lá. E tinha o palco, em cima do palco um belo de um piano de cauda, e o maestro ia tocar. E embaixo lá as senhoras conversando, um grupo de homens e as crianças ali. E a gente sabe que criança, os primeiros 10 minutos nós conseguimos conter, depois elas vão atrás dos seus interesses, que raramente são os nossos. E aí um menino, 6, 7 anos de idade, ele se soltou da mão, né, da sua mãe e subiu as escadas que levava para o palco. E foi de shortinho, sapatinho, subiu quase imperceptivelmente, ninguém reparou. Aí ele foi chegando perto do piano, né, deve ser um imenso para ele, porque ele fazia aulas de música, de piano também. E ele foi chegando, pegou, sentou na banqueta, imensa banqueta, né? Deu um jeitinho lá, se aproximou, pegou o dedinho, né? E começou a tocar o bife. Sabe o bife, né? Acho que todo mundo que aprende a tocar piano começa pelo bife. É coisa. E começou a solar. Quando as pessoas perceberam aquilo, a maioria começou a pulpar, vaiar. Eu tira esse moleque daí, eu não paguei o valor que eu paguei para vir aqui escutar o moleque ficar tocando, né, ciscando aí no piano. E aquela gritaria começou a ganhar corpo. E o menino lá, tá nem aí. O maestro que estava lá na coxia, ouvindo aquela balbúrdia toda, já estava quase pronto, né, estava se arrumando.
E o barulho aumentando, aumentando. E ele, curioso, para saber o que estava acontecendo. Aí que ele saiu rapidinho, né, colocando ali a gravata borboleta, se arrumando, chegou na porta que dava para o palco. E devagarzinho olhou, tomou noção do que estava ocorrendo, percebeu o que realmente acontecia e começou a se dirigir na direção do menino. O menino não ouvia, ele foi por trás. Aí ele chegou de lado assim do menino para não assustar, o moleque tocando lá, olhou para ele, continuou tocando, como se nem estivesse ali. Aí o maestro foi, sentou devagarzinho do lado da banqueta e as pessoas gritando, tira esse moleque daí. O maestro, então, para surpresa de todos, começou a improvisar um acompanhamento para o bife. E o moleque lá, e o maestro improvisando e tocando. Aí que a coisa aumentou, porque eu não vim aqui para escutar o moleque tocar com o maestro. Em alguns momentos, o menino ameaçou levantar. Mas aí o maestro dizia, não pare, continue, eu estou aqui. Continuemos, vamos tocar a nossa música. E tocaram até o final. Meus caros, todos nós, querendo ou não, somos crianças espirituais que estamos há um bom tempo ensaiando e tentando tocar o nosso bife. Com o dedo, solando, e em vários momentos a plateia vai elevar o tom das suas vozes e pedir para que a gente saia de cena. Os apupos virão, as vaias da mesma forma. E quando a gente estiver ameaçando levantar para sair, o Maestro Divino entra em cena, senta ao nosso lado na banqueta e assopra suavemente em nossos ouvidos. Não pare, continue, vamos até o fim, toquemos a nossa música. Mas mesmo assim, quando a gente fala em coragem, em fé, sempre há alguém que chega e não. Tem horas que não dá, não tem de onde tirar força. Vamos ver. Havia um homem, ele tinha sua família, esposa, 2 filhinhas, morava numa casa razoável, né, sem luxo, mas com conforto. Eles chegaram a ter uma loja, né, de um comércio, só que era lá na cidade, quase no centro, longe. Para chegar lá e para voltar, eram 3 ônibus. E esse homem vivia acabrunhado porque, muito embora o sucesso nos negócios, a coisa estava realmente sorrindo para eles, ele não conseguia chegar em casa à noite para sequer jantar com as filhas, com a esposa, brincar com as meninas, colocá-las para dormir. E ele ficava com aquilo na cabeça, mas meu Deus, eu tenho que dar um jeito nisso. Até que pensando bem, pensando aqui e ali, falou, vou tentar fazer uma coisa. 18 horas ele fechava, como era dele, ele fechava o caixa, trancava tudo e ia embora. 3 ônibus. Vamos fazer o seguinte, um quarteirão atrás da minha loja tem um cemitério. Esse cemitério, ele é longo, comprido, perder de vista. Se eu conseguir cortar caminho por ele, quem sabe eu não consigo eliminar 1 ou 2 ônibus para chegar até em casa. E chego mais cedo, eu vou tentar. No primeiro dia ele pegou, trancou, sem atropelo, trancou tudo, fechou, foi até o cemitério, puxou o portão, estava só encostado. Ele entrou, fechou de novo e foi andando por onde ele achou que daria para cortar caminho. Quando ele chegou do outro lado, depois de uns 20 minutos, quase meia hora, saindo, ele viu que estava passando o último ônibus. Ele falou, eu já acabei economizando 1 ônibus. Quando ele pegou esse ônibus e foi para casa, ele percebeu que chegou ainda em tempo para jantar com a família, para brincar com as meninas, colocá-las para dormir.
Nossa, foi uma felicidade. E assim ele fez. 1, 2, 3, uma semana. Está até acostumado já sozinho a andar lá no meio do cemitério. Até que um dia, numa noite sem estrelas, sem luar, muitas vezes a luz do luar orientava, né, guiava o seu caminho. Ele ficava tranquilo. Só que naquela noite, não. Ele falou, puxa vida, vai ser difícil. Estava um breu. Falou, bom, mas como eu já estou até acostumado, é só contar os passos aqui, eu chego. E foi. Trancou o estabelecimento, saiu, abriu a porta do cemitério, fechou a porta do cemitério. E foi contando os passos que ele lembrava. Então, só que ele mal tinha dado 100 passos, ele caiu numa cova. Na hora que ele caiu, aquele susto, eu falei, nossa! E ele não era muito alto, mas a cova era. E ele tentou sair, pula daqui, pula dali, não deu. Falou, meu Deus, só faltava chover. Não dá para sair daqui. Se eu ficar gritando, não vai adiantar nada. Eu vou descansar, que eu estou cansado, eu estou exausto. Eu vou descansar. Amanhã cedo, a hora que raia o dia, eu chego, grito, alguém que, né, o coveiro, alguém, vem aqui e me tira daqui. Sem problema. Aí se ajeitou no cantinho ali. Ah, mas não demorou 10 minutos, já estava dormindo. Passados uns 15 minutos, passa em frente do cemitério um bêbado. E passou a caráter, né? Com a cara cheia, a garrafa vazia e trançando. E naquele momento ele lembrou das vezes que os amigos acabaram desafiando, né? Que não tem coragem de entrar no cemitério, não sei o quê, mas desafiavam quando ele estava de cara limpa, né? Aí que ele não entrava mesmo. Mas aí ele bebeu e quando bebe dá uma coragem. Falou, é hoje. Pegou, abriu a porta lá e trançando, nem encostou, nem fechou. Garrafa na mão e foi. Aquele breu, ele pega e segue na mesma linha do outro. Ah, não deu muito, caiu dentro da cova também. Só que caiu dentro da cova e o susto, né? Normalmente dizem que quem bebe, na hora do susto, sara. Na hora ele quis sair, porque ele também era baixinho, não era alto. E pula daqui, pula dali, começa a gritar, e xinga daqui, xinga de lá. O outro que já estava roncando até, ouvindo tudo aquilo, falou, espera lá, coitado, mais um que caiu aqui dentro. Não vai sair, eu vou ajudar. Aí falou, amigo, daqui você não sai. Vocês já imaginaram, né? Nessa situação, ali dentro vem uma voz não sei de onde, que eu não estou chegando nada. Amigo, daqui você não sai. O bêbado saiu, mas saiu que não um gato. Então a gente diz, se Deus, os poderes superiores da vida, são capazes de reunir forças e de nos inspirar diante de situações tão difíceis, assim como um bêbado, o que não fará por um filho que tem ali sua boa vontade, a sua determinação, né, os bons propósitos? Consegue sim. Outras emoções. Culpa, remorso, condicionamento. E aí vem a frase. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Frase de Paulo de Tarso. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, dirijo-me para aquelas que estão diante de mim. Todos sabemos o que é uma águia, né? Águia. Da sua espécie, é a que tem a maior longevidade. A águia vive em torno de 70 anos. Só que quando ela alcança 40 anos, ela tem uma decisão definitiva para tomar. Ou ela morre, ou então ela vai se entregar a um projeto de renovação que envolve o seguinte: ela vai procurar uma montanha próximo onde tenha um paredão de difícil acesso para quem quer que seja, onde ela não precise voar. Por quê? Porque o seu bico ele já está
curvo, voltado para o peito e flácido, não consegue pegar mais as suas presas. As suas garras, as suas unhas também estão compridas e não consegue reter presa alguma. As suas penas estão muito compridas e pesadas, sequer consegue voar. E é aí que é a decisão que ela tem que tomar. Ela vai para esse paredão, lá ela vai bater o bico na pedra até que ele caia. E ele vai cair. E ela vai aguardar ele crescer. E ele vai crescer. E crescendo o bico, ela vai arrancar suas garras uma por uma. E elas vão nascer novamente. E ela vai aguardar que elas nasçam. E quando elas nascerem, ela vai arrancar todas as suas penas. Deve ficar uma coisa, uma graça. Né? Isso depois de um processo de 5 meses, 150 dias. Após o que ela estará pronta e apta para o seu primeiro voo de renovação. Assim nós. Em muitas circunstâncias, aqui ou ali, é interessante, útil e saudável que nós deixemos os nossos pesos do passado, aquilo que, por conta de um condicionamento, atavismo, tradições, pensamentos, acabam representando peso morto para a nossa economia espiritual. E nos lancemos para um outro voo de renovação. Outras emoções? Mágoa, rancor, ódio, raiva, julgamentos. Ninguém conhece isso, né? A frase: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Essa é dele, Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Estava Jesus pregando no mercado. Aquele monte de gente. Ele e os discípulos. Só que, para variar, tinha sempre um grupinho ali, outro ali, de publicanos, de fariseus, que estavam lá justamente com o intuito de confundir as pessoas e de comprometer o trabalho de Jesus. Então ficavam até blasfemando contra ele. E aí Pedro, né, era o mais velho, mas era o mais intempestivo. E é só a gente lembrar daquele episódio do Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus e ele pega a espada, um discípulo com a espada, mas ele tira a espada e decepa a orelha de Malco, o soldado. E Jesus pega a orelha e imediatamente realiza o primeiro implante da história. Né? Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E naquele momento as pessoas, causando aquela balbúrdia toda, tentando comprometer o trabalho de Jesus, Pedro já pega e, né? Opa, é comigo. A hora que ele vê alguém que se destacava ali, que estava atrapalhando, ele foi na direção. Jesus pega e detém-o. Pedro, não faça assim. Mas, Senhor, ele está atrapalhando, ele está blasfemando contra ti. Pedro, perdoa, abençoa e segue. Pedro não engoliu. Pega e vai na direção. Aí Jesus pega, simplesmente vira-se de costas e sai do ambiente. Quando Pedro já estava chegando perto do cidadão, olha para trás como quem diz, olha Senhor, olha o que eu estou fazendo. Jesus já está saindo. Aí ele fica sem graça. Fala, eu vim aqui para tirar satisfação por ele e ele sai. Saiu também. Junto com André, que era o mais novo, Jesus com outro grupo. Em algum momento eles se encontram, Jesus percebe que Pedro estava acabrunhado, bicudo, e como crianças, né? Sempre aquele que toma a iniciativa e vai perguntar, escuta, mesmo que não tenha culpa, o que está acontecendo? Ah, você me magoou. Ele chegou para Pedro, Jesus, Pedro, o que passa? Ah, Senhor, olha o que aconteceu, eu fui te defender ali, e você simplesmente se retira do lugar, do ambiente, e eu fico lá sozinho. Falou, Pedro,
perdoa, abençoa e segue. Mas, Senhor, aquela história, quantas vezes precisarei perdoar? E Jesus diz, não te digo que 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí vem um espertinho com a maquininha lá, fala, 70 vezes 7 dá 490, ganhei encarnação. Aí vem o de volta e fala, não, é 490 cada ofensa. Aí a gente vai estudar um pouquinho mais e acaba se debruçando em alguns tipos de linguagens que Jesus se utilizava, além do aramaico. Ele se utilizava também de um dialeto chamado koiné, com K, koiné. Nesse dialeto, eles dão muita importância aos números. O número 7 representa muito. O número 70, infinitamente. Põe isso no texto. É preciso perdoar muitas vezes, infinitamente. Esquece. Julgamentos. No livro de Humberto de Campos, Irmão X, ele conta a continuação do episódio da mulher adúltera. Todos conhecemos, né? Interessante que só a mulher que é adúltera lá, né? O homem nem figura na história. Mas quando todos já tinham debandado, se afastado, a moça já havia se retirado do lugar, entra em cena ali no mercado onde eles estavam, uma senhora que queria conversar com o rabi que havia salvo aquela moça. E eles acabam apontando, né? Ele, e apontam para Jesus. E ela chega até ele, o senhor é o rabi? Sim. Ela abaixa-se e beija sua túnica. Aí ela explica a história. Aquela moça era sua sobrinha, que tempos atrás realmente havia se perdido, se comprometido e se equivocado na vida. Mas que já há algum tempo ela já estava trabalhando, buscando a dignidade necessária para continuar dando sequência à sua vida de uma forma saudável e produtiva. E que naquele dia um homem que no passado havia realizado com ela atitudes infelizes no campo da sexualidade, voltou à carga novamente, ali onde ela estava na praça, tentando-a, e ela simplesmente disse não. E por conta daquele não, ele pega, ergue a voz e aponta para todos que ela era a adúltera, e todos foram em cima dela. E aí Pedro, de novo, chega e quem é o homem? E a mulher fala, olha, aquele lá, ele está indo lá para o fundo do mercado. Pedro olha assim, ele estava indo de costas, de novo, né? Puxa aqui, e eu é atrás. Jesus chega a Pedro, nós não temos condições de abarcar o contexto das situações. Nós, ele se colocamos, ele tinha, nós não. Calma, perdoa, compreende. E Pedro nada, não tinha o que fizesse contê-lo, e foi. Quando ele foi, Jesus vai atrás. Pedro aperta o passo e o homem está indo. Só que a distância está diminuindo. Quando ele chega próximo ao rapaz, todos estavam olhando para Pedro, que estava vindo, o homem simplesmente vira-se para ver também. Quando o homem vira, Pedro já está com a mão em riste, em cima, para bater. Quando ele olha na fisionomia daquele homem, a mão de Pedro paralisa. Aquele homem era Efraim, filho de Jafá, irmão adotivo da esposa de Pedro. Era um comensal da casa de Pedro, comia todo dia na sua própria casa. Se perdoares aos homens as suas ofensas. Todos sabemos o que é uma ostra, né? Aquele molusco. Tem gente que come, tem gente que não gosta. Mas quando a gente abre a concha, existe uma substância lustrosa, meio acinzentada, chamada nácar. Nácar.
em algum momento ali pode ser que penetre um parasita, um grão de areia. E quando isso acontece, a ostra envia para onde está aquele invasor camadas e mais camadas de nácar. Ao cabo de algum tempo, nós vamos encontrar ali dentro uma pérola. A pérola, então, nós podemos dizer que é uma ferida curada. Podemos dizer que a ostra que não foi ferida não produz pérola, não é? E eu perguntaria a todos os amigos, você já se sentiu ferido em algum momento? Traído? Normalmente a decepção é maior quando se trata de amigos. Já se sentiu assim? Então, está aí a oportunidade para você produzir uma pérola. Perdoa. Encontramos no nosso dia a dia, ao nosso redor, constantemente, multidões que perambulam, semelhantes a ostras vazias. Não porque não foram feridos, mas porque não souberam perdoar. E, finalizando, mais um grupinho de emoções que a gente achou lá. Autopiedade, depreciação de si mesmo, necessidade de auto-perdão. Conta-se que Maria de Magdala, quando acabou tendo os primeiros contatos com o Rabi, Jesus, e ouviu dele as primícias do reino, falando sobre a boa nova, sobre aquilo que o Pai espera de cada um dos seus filhos, que acredita em cada um de nós, ela acabou entrando em choque íntimo, porque até então ela se considerava um trapo de pessoa. Por conta, certamente, de ter, por algum tempo, se situado como uma mulher equivocada. Mas Jesus falava com tanto otimismo, com tanta força, com tanto vigor, que o Pai aguarda de cada um de seus filhos coisas maravilhosas. Mas ela não conseguia digerir aquilo para si mesmo. Até que, numa dessas oportunidades, na casa de Pedro, quando todos haviam se retirado ali para o pátio, dentro da casa ficaram Jesus e Maria. E ela volta a carga novamente sobre o assunto. Mas, Senhor, eu não consigo entender como é que ele, Pai, poderia depositar em minhas mãos. Logo eu. Jesus aproveita a circunstância. Havia uma janela e ele chama Maria. Fala, mulher, o que vês lá naquela paisagem? Era uma construção em ruínas realmente, que estava envolta por flores, ramos, galhos de flores, que a gente chama de primavera, né? Os buganviles. Então ele mostra para ela, o que você vê ali? Eu vejo uma casa em ruínas. Mas só isso? Não, eu vejo uma casa em ruínas, ornamentada, com flores aqui e acolá. Eu falei, então, se Deus, nosso Pai, é capaz de providenciar um ornamento tão belo para uma casa em ruínas, o que Ele não é capaz de oferecer para um filho seu que está disposto a modificar a sua paisagem interior? Maria não contém as lágrimas e acaba entendendo o teor, a profundidade daquela mensagem. Ela estava sendo convidada naquele instante e compreendeu quando Jesus dizia: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e segue-me. A partir dali, ela vai de encontro aos seus irmãos mortos-vivos tomados pela lepra.
e fica com eles até o final dos seus dias. Jesus dizia: vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz. Não creio que ele em algum momento mentisse. Se não mentiu, o que ele disse é verdade. Vós sois a luz do mundo. André Luiz, patrono da nossa casa, ele afirma que nós somos luz coagulada. Temos a luz em potência. Somos criados à imagem e semelhança. Esse é o selo divino do Pai em seus filhos. Brilhe vossa luz, imperativo. Olha, se ele acredita em nós, por que nós não iremos acreditar? E quando eu estava já terminando esse registro, comecei a pensar, nossa, Maria teve a possibilidade de receber a orientação de Jesus de que o Pai acaba promovendo, providenciando em cada um de seus filhos a transformação da sua paisagem interior quando Ele quiser. Mas aí veio o medo. E o meu mausoléu e a minha construção em ruínas milenar, que está tomada pelo teia de aranhas, pó, muita sujeira. Se eu convidar, ele vem, eu sei que vem, e vai trazer toda aquela sua luminosidade e vai mostrar ainda mais toda a imundície que está na minha intimidade. Aí parece que uma voz lá do fundo diz o seguinte: pode convidar, ele não repara. Ele conhece cada um pelo nome. E encerrando, fica aqui nosso convite para fazermos essa pequena viagem nesse momento, onde convidamos Jesus a passear conosco dentro de nós mesmos. Pode fechar os olhos, vai ajudar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teus abraços. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Quantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. I hear there was a second song that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes light and forth and feel the middle foe and then the male leave, the bufflet king and composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your face is strong, but the onion pro is so high, but the on the road
beauty in the moonlight overthrow you. To tired and kiss and sell, and broken heart, to antique on hell, and from your lips, and through, hallelujah, 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 hallelujah. Começamos com o Pai Nosso, terminamos com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que Deus nos abençoe. Jesus, o que aconteceu? Todo mundo com o olho vermelho. A Ana não conseguiu fazer o encerramento, gente. Ela é culpa do Dé. Aconteceu alguma coisa aí, Rafa? Tudo bem? Tudo em ordem? Gente, nós não vamos nem fazer a oração final, nós vamos fazer o passe coletivo, acho que totalmente desnecessário depois do Pai Nosso cantado. Para quem está na internet, a gente até avisou lá, então nós pedimos para algumas pessoas colocarem a água para ser fluidificada. A Ana vai servir. Dê só para o sorteio do livro 1 a 12, é isso? 1 a 12, um número. 12. O último que chegou. Quem que pegou? Ah!
Ô Wagner, pega o livro ali. É lógico, né, Duda? Fala assim, se não for para aparecer, eu não quero o livro, fala. Só o livro, fala. Não, apareceu? Tá vendo aqui? Deixa eu aparecer. Ah, apareceu agora? É a Duda que ganhou. Trabalhadora. Fala que você trabalhou ontem. Eu trabalhei. Gente, boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco.